Oi, pessoal, como vão todos? Hoje estamos experienciando aqui de maneira diferente, porque estamos em viagem de férias com a família. E aí, conversando com o William, ele sugeriu, falou assim, Ronaldo, por que você não grava ao invés de fazer a live, né? E aí é uma experiência semelhante, mas diferente, porque não tem o chat aqui. Normalmente o pessoal não participa muito no chat, né? Mas, de qualquer forma, nós podemos, né, dar sequência ao nosso estudo de uma maneira bem legal, né? Dessa maneira assim. Né? Eu estarei voltando de viagem no dia que o vídeo vai ser exibido, então vou estar sem conexão, né? Bom, nós estamos estudando aqui o livro Pensamento e Vida, e nós tínhamos nos proposto a fazer um estudo sugerido lá pelo pessoal do Instituto Ser, que é o estudo vinculado do Livro dos Espíritos, na parte terceira, né, que vai falar da ação da lei divina ou natural, e dentro da proposta, nós havíamos estudado até semana passada a lei de sociedade, né? Então nós conseguimos encerrar, nós estudamos o capítulo 3, 8, 18, né? Aí o capítulo 9 também do livro Pensamento e Vida. E nessa semana nós vamos começar uma outra série, ligando duas leis morais, que é a lei de conservação e a lei de destruição. Alguns dos capítulos nós já havíamos estudado lá presencialmente no Casimiro Cunha e até aqui em algumas lives, né? Mas para que a gente consiga uma sequência lógica no estudo, é necessário a gente rever alguma coisa. Então, nós estudaremos, né, o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 28, o capítulo 27, o capítulo 28 e o capítulo 29 do livro Pensamento e Vida. E hoje, em particular, nós estudaremos o capítulo 14. Vamos ver aqui o capítulo 14, ele vai falar sobre vamos ver aqui, corpo, né? O capítulo 14 vai trazer para nós algumas referências sobre o corpo. E é muito importante que a gente estude, porque nós estamos gravando justamente no momento em que as pessoas estão muito preocupadas, né, muito vinculadas à questão da saúde, muito vinculadas à questão do próprio corpo, da imunização em razão do Covid-19. Então nós achamos assim muito oportuno nós trazermos esses conceitos vinculados, né, à conservação do corpo neste momento que nós estamos passando pela experiência. Eu acredito que a atenção vai ficar mais chamativa, né? Vamos colocar assim, para esse tema. Então, vamos começar o nosso estudo. Tá? Então, diz assim, Emmanuel: abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano. Lembremos-nos de que o espírito, inquilino da casa física, lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal, não obstante, quase sempre, sob os cuidados protetores de mensageiros da providência. Olha que bacana, né, essa colocação aí de Emmanuel, né? Então ele diz, então, né, que abstendo-nos de qualquer digressão científica, porque o que acontece? Existe uma diferença muito grande, né, muito grande mesmo, em relação à questão exterior instrumental e à questão interior, que é justamente o que nós somos espíritos. Então, Emmanuel já começa o capítulo, né, falando do corpo,
Fala assim, olha, eu não vou entrar aqui nas questões de científicas, né, porque elas já são tratadas muito bem pelos livros, né, que cuidam do aspecto exterior do corpo humano. Né? Então ele vai dizer assim, fala assim, nós vamos, né, o que vai ser tratado nesse capítulo sobre o corpo, então, vai ser as questões do relacionamento e da interferência do espírito nessa instrumentação. Tá? E é muito oportuno a gente falar, né, nessa época, porque está todo mundo agora falando de imunização, de vacina, de cuidados com o corpo, de isolamento do corpo, né? Mas nós esquecemos que nós estamos aqui, espíritos encarnados, almas, portanto, não é isso? Que é o conceito que Allan Kardec traz. Nós somos almas que viemos aqui para interagir, para aprender, sendo o corpo físico mero instrumento. E como instrumento, ele vai ter serventia enquanto ele for aplicado ao fim a que se destina. Quando ele, quando ele perde a serventia, quando ele já proporcionou tudo aquilo que ele tinha que proporcionar, nós começamos a nos desvincular do corpo físico de maneira natural. Então, esse medo da morte, né, esse medo da doença que nós temos, ele se baseia justamente nessa questão da lei da conservação, que faz com que nós nos vinculemos à oportunidade reencarnatória de aprendizado e que nós não busquemos a desvinculação enquanto nós não aprendermos tudo que essa experiência tem a nos proporcionar. E é interessante a gente falar isso, né? O que a vida tem a me proporcionar? O que a vida me proporciona é o aprendizado, é o descobrimento de mim mesmo. É o descobrimento daquilo que está aqui no meu coração. Né? Então nós vamos passando por experiências e essas experiências são cutucões, são incentivos para que nós ampliemos os nossos pontos de vista e comecemos a enxergar quem nós somos de verdade e comecemos, claramente, né, conhecendo quem nós somos, buscar o aperfeiçoamento de nós mesmos através do livre-arbítrio. Lembrando que na caminhada evolutiva nós estamos juntos, né, apoiando uns aos outros, mas a colheita, né, e o plantio, elas se dão no campo individual. Né? Eu posso aplaudir alguém que está trabalhando, achar muito bonito, né? Mas enquanto eu mesmo não colocar as minhas mãos no trabalho, eu não vou encontrar a resultante que eu deveria encontrar. Eu me lembro quando o Chico estava encarnado, que as pessoas faziam caravanas para ver o Chico, né? E achavam, né, muitas delas, que poderiam pegar um pouquinho da bondade, do amor do Chico pela presença. De fato, as pessoas aproveitavam das boas vibrações do Chico, mas a simples presença com ele não implicava em evolução de quem estava indo, né? Se essas mesmas pessoas não se inspirassem e colocassem as próprias mãos no trabalho. Tá? Então, nós vamos perceber que estamos aqui na Terra para aprender e precisamos investir as nossas potencialidades de tempo, né, na nossa evolução. Então, é por isso que nós temos o nosso corpo físico. Nós não devemos inverter a ordem das coisas. Né? Nós temos ouvidos para ouvir, boca para falar, olhos para ver, né? Nariz para cheirar, justamente para que nós possamos, convivendo uns com os outros, né, trocar ideias, impressões, sentimentos. Né? E assim nós vamos aprendendo. Então, cuidado. Né? Do ponto de vista da doutrina espírita, é muito importante que nós cuidemos do corpo, mas lembrando que ele é um instrumento do espírito. Às vezes nós invertemos a ordem. Né? Nós achamos que o espírito está a serviço do corpo, né? Que nós o tempo todo devemos nos subordinar, nos preservar do contato, nos preservar das experiências para preservar o corpo, né? Para conservar o corpo e tudo. Tenhamos cuidado.
né, porque nós corremos o risco de inverter a ordem das coisas, nós corremos o risco de abandonar a nossa família, nós corremos o risco de não visitar os lares que estejam, né, passando por necessidades materiais e espirituais, com medo, talvez, da contaminação. E assim nós ficamos pensando aqui naqueles primeiros cristãos, né, que buscavam, naquela época, a doença mais temível, até porque degradava muito esteticamente a pessoa, que é a hanseníase. E os primeiros cristãos faziam questão de ir visitar, né, os locais, né, de degredo em que os chamados leprosos, né, eram depositados. Então os primeiros cristãos iam ali, mesmo correndo risco, né, de contaminar-se, né, muitos deles até se contaminavam, mas faziam isso com desprendimento e com confiança em Deus, sabendo, né, da ordem prioritária das coisas. Então tenhamos, né, nesses primeiros cristãos, que Emmanuel retrata tão bem nos livros, né, históricos, né, na chamada série histórica de Emmanuel, né, que há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, né, esses livros vamos nos inspirar naquele exemplo dos primeiros cristãos e nos enchermos de coragem para cuidar, né, amparar os nossos familiares, para amparar as pessoas, né, que estão precisando, né? Tantas pessoas estão se aventurando por nós, né, e não são pessoas de grande formação do ponto de vista de títulos, né? É aquele motorista do ônibus, aquela pessoa que vai cuidar da gente lá no supermercado, organizar o estoque, as prateleiras, organizar, fazer o serviço do caixa, né? Nos ambientes de comércio que a gente vai, tantas pessoas, né, estão cuidando de nós, buscando o próprio pão e cuidando de nós, né? Nós também podemos observar os princípios da higiene, né? Observar os princípios da rigidez, vamos colocar assim, né? Nós podemos também fazer a nossa parte, tá? Então, Emmanuel nos lembra nesse capítulo que nós somos inquilinos da casa física, ou seja, nem somos donos, né? O inquilino é aquele que aluga, que usa, ele é o possuidor e não o proprietário. Então, Emmanuel está nos lembrando aqui que nós somos possuidores da casa física, né? E que nesta condição nós temos uma vantagem, que o nosso espírito vai presidir, ele vai organizar a formação e a sustentação. Isso a gente faz de maneira consciente ou inconsciente, desde a hora primeira da organização fetal, não obstante quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Então, o que Emmanuel está afirmando para nós no primeiro parágrafo do capítulo é que acima dos ascendentes físicos e até genéticos existe o espírito. E o espírito, ele tem essa capacidade de influenciar a matéria segundo o seu próprio psiquismo. Nós falamos isso muitas vezes na nossa reunião, não é verdade? Assim, que o nosso corpo, ele é escravo do nosso espírito. O nosso corpo segue as ordens do nosso espírito, os comandos do nosso espírito. O problema é que, talvez pela falta de esclarecimento, nós nem sempre damos os comandos melhores para o nosso corpo físico, né? E ele que obedece cegamente aquilo que nós comandamos, ele vai retratar de maneira positiva se nós tivermos comandos psíquicos positivos, e vai retratar de maneira negativa se nós dermos comandos psíquicos destruidores, né? Então nós vamos lembrar mais uma vez que nós plasmamos na matéria o ambiente celestial ou o ambiente terrível, né, infernal, segundo
o nosso conhecimento, o nosso direcionamento, segundo a nossa própria força. Então, temos que ficar vigilantes em relação ao tipo de sentimento que nós estamos emanando, o tipo de pensamento que nós estamos emanando e o tipo de pensamento que a gente colhe em retorno. Né? Isso é muito importante, porque se eu sei, né, que estou levando uma água impura, eu não posso servir uma água impura para as outras pessoas. Né? Da mesma forma, seria tolice, né, que eu servindo a elas e elas servindo a mesma água para mim, que eu a bebesse. E nós estamos passando um momento terrestre em que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos estão, vamos dizer assim, também em transição, também muito estimulados. Então mistura água boa com sujeira no fundo do pote, né? No fundo do poço. Então nós temos passado por um momento que a gente tem a sensação, e até a necessidade mesmo, às vezes, de colocar para fora aquilo que está incomodando dentro. O problema é que quando nós fazemos isso em público, com pessoas inabilitadas para poder entender, né, nós recebemos de retorno, né, aquilo que nós mesmos estamos colocando para fora. Então, se eu desabafo, coloco coisas ruins a público, o público também vai fazer a mesma coisa comigo. E nesse sistema de retroalimentação que nós já estudamos na mecânica do pensamento, nós vamos ficando, vamos dizer assim, acumulados, não somente da matéria mental negativa que nós estamos tentando colocar para fora, como também da matéria mental negativa, que tendo uma vez colocado para fora e multiplicado, eu colho centuplicadamente, né, pelos dizeres do Evangelho. Então tenhamos bastante atenção, porque às vezes eu exponho as minhas ideias que para mim são justas, né, mas de uma maneira extremamente grosseira, às vezes uma maneira muito enfática, às vezes uma maneira soberba, orgulhosa, né, como se eu tivesse a capacidade de ser o caminho, a verdade e a vida, né, sabendo que eu não sou. Então tenhamos muito cuidado com essas manifestações, né, tenhamos elegância, tenhamos discernimento, coloquemos o Evangelho, né, busquemos externar o pensamento a quem está disposto a ouvir, né, ou aquele que já mostrou talvez interesse naquilo que nós estamos falando. Né, não percamos tempo em discussões vãs, né, com, vamos dizer assim, pessoas que nós percebemos, né, que ainda não estão preparadas para as minhas ideias, né? Às vezes eu até me surpreendo, né? Às vezes elas estão mais do que preparadas e até já ultrapassaram as minhas ideias, elas não estão com paciência de me ouvir. Então tenhamos cuidado, né, ao emanar pensamento, porque nós estamos falando de um capítulo aqui de saúde, de corpo, e nós estamos tentando mostrar que é do maior interesse pessoal de cada um conservar bem o seu instrumento de vida. E para conservar bem, como diz Emmanuel, né, nós temos que cuidar do espírito primeiramente, porque é ele a fonte causal de tudo que acontece no corpo, fazendo isso de maneira consciente ou inconsciente desde a própria formação. Tá? Muito importante. A gente até fica pensando, me ocorreu aqui agora, falar um pouquinho da questão do aborto, né? Porque falar de aborto com base em questões materiais, políticas, ideológicas, né, eu dentro de uma casa espírita, eu considero uma grande perda de tempo, né, porque as informações espíritas, elas estão muito mais elevadas, vamos dizer assim, do que esse terra a terra. Então, quando nós falamos da questão do aborto, nós não falamos por conveniências materiais, né, nós falamos sobre uma série de consequências, vamos dizer assim, que passam a acontecer quando esse aborto não se dá espontaneamente, quando ele é voluntário, né? Porque nós temos que, se o espírito preside a formação do corpo desde a organização fetal, por certo,
né, que não há dúvidas, né, que a conexão física do espírito com o corpo se dá no momento da concepção. Então, e sendo que a conexão espiritual do reencarnante com a mãe, com o pai, com a família, se dá muito tempo antes da concepção. Então, nós temos que, quando existe o aborto provocado, né, e o espírito, consciente ou inconscientemente, ele está conectado àquele corpinho que está em formação, quando existe a violência da retirada, por certo que isso afeta profundamente aquele reencarnante e, naturalmente, quando alguém é agredido, consciente ou inconscientemente, ele dá uma resposta proporcional, né? Então, não raras as vezes, nós temos graves complicações dos processos abortivos, né, provocados justamente pelos fluidos deletérios que são lançados ali pelo sentimento de revolta, pelo sentimento de dor, né, que aquele espírito reencarnante sente ao ser retirado, né? E quando a gente fala assim, ser retirado, parece elegante, porque os métodos que são utilizados são métodos destrutivos, né? Todos eles. Então, todos eles causam imensa dor, todos eles causam imenso sofrimento ao reencarnante, e por certo que ele vai corresponder a essas impressões com fluidos deletérios. Então tenhamos, né, seria um motivo suficiente para quem preocupa com a própria saúde pensar a respeito, tá? Para não falar nas consequências espirituais que vão advir, né? Seja da mãezinha para consigo mesma, no aspecto da culpa, né, que um dia vai surgir, né, se já não se dão imediatamente, mas também espiritualmente na questão da ligação entre reencarnante e os pais, né? A gente fala da mãezinha, mas tem que lembrar também que a concepção ela é sempre feita a dois, né? E os paizinhos também que abortam, né? Que incentivam, que fogem das suas responsabilidades, também vão guardar nas suas consciências a toda essa dificuldade. Então tenhamos atenção, né? Nós estamos aí no capítulo falando da formação do corpo físico, tenhamos atenção para não incentivar de maneira alguma a prática do aborto, né? A pretexto que for, ainda que materialmente ou ideologicamente, né, a ideia possa encontrar algum tipo de lógica material, tá? Lembremos muito, né, dessas questões espirituais, afinal de contas, nós somos espíritas, ou queremos, pelo menos, estudar a doutrina espírita. E a doutrina espírita não fala de uma condenação por parte de terceiros. A doutrina espírita ela fala de relação entre espíritos e a relação do próprio espírito com a própria consciência, o que é muito mais poderoso. Então, nós não estamos falando aqui de uma danação, ou de um julgamento, ou de um dogma, né, que seria comum em outras manifestações religiosas, ou proibições. Nós estamos falando aqui de consequências danosas por um ato que contraria, aí sim, a lei divina, que é a lei de amor, a lei de tolerância, a lei de serviço e a lei de equilíbrio, né? Bom, mas podemos seguir para o próximo slide. Vamos lá. Bons e menos bons, de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semelhou para si mesmo no solo do tempo, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida, desde a vesícula germinal. Tá? Bom, vamos lá. Então, olha que interessante, né? Nós trazemos conosco os reflexos bons e menos bons, segundo os méritos e prejuízos da semeadura que nós fizemos. Então, a lei divina ela nunca exclui a colheita, né? Eu acho muito interessante isso. Mas a gente tem a tendência de falar da má colheita, né? da colheita do plantio ruim.
a gente não tem o hábito de falar da colheita do plantio bom. E eu gosto de falar do hábito do plantio bom. O fato de nós nos esforçarmos para estudarmos a doutrina espírita, o fato de nós, o tempo todo, tentarmos aplicar os princípios de amor e de equilíbrio em cada uma das nossas falas no dia a dia, na nossa profissão, né? O desapego das questões materiais, não no sentido de desprezá-las, né? Porque aí seria um contrassenso, mas no sentido de dar o devido valor às questões materiais, né? São elementos que trazem para nós plantios que nós nem imaginamos a beleza das colheitas. Alguém que já consegue doar de si mesmo, fazer algum tipo de atividade que não seja uma atividade em benefício próprio, né, está se matriculando aí numa profissão do ponto de vista espiritual. Então, nós costumamos ser muito pessimistas conosco mesmo, né, no que diz respeito ao que vai acontecer no porvir, a vida espiritual, como é que nós vamos desencarnar, né? E nós temos que parar com isso, porque se estamos nos esforçando para o bem, é natural que nós, no futuro, colhemos o bem. Agora, é fato também que a invigilância faz com que nós caiamos naquilo que nós fomos ontem, que é o mais natural, que é o que nós estamos acostumados. E aí que é o problema sério, né? Porque aí eu posso ter méritos por aquilo que eu fiz e prejuízos por aquilo que não fiz ou por aquilo que eu fiz em prejuízo, degradando, vamos dizer assim, de outras pessoas ou prejudicando determinadas pessoas, né? Então ele está dizendo o que a gente já tinha estudado antes, né? Que quando nós fazemos isso, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando a própria vida desde a vesícula germinal. A gente nem imagina isso, né? Mas a forma com que nós tratamos os outros vai plasmando em nós mesmos determinadas características psíquicas que, se forem deletérias, elas se incorporam ao nosso corpo perispiritual, nosso corpo espiritual, e são transmitidas para um corpo físico posterior que nós tivermos. Vejam bem, gente, nós estamos numa época falando de doença, uma doença que pode contaminar o nosso corpo e que pode, né, que tem um potencial, embora percentualmente bem pequeno, mas existente, ele tem um potencial de poder provocar a nossa desencarnação. Mas, se nós estivermos em paz de espírito, e isso acontecer, porque todos nós estamos sujeitos, não é isso? Se nós estivermos em paz de espírito, eu desencarnei e vou chegar numa condição razoável no plano espiritual, tá? Porque foi só uma mecânica de desenlace, como vão acontecer milhares e milhares de vezes no processo da reencarnação. A vida é um piscar de olhos. Agora, o pior do que isso é a conduta humana que vai fazer com que o mal se incorpore ao nosso perispírito. Então, às vezes, né, a forma com que eu falo com as pessoas, até falando coisas boas, falando aí da prevenção da doença, por exemplo. Mas quando eu começo a julgar, eu começo a ridicularizar, começo a me assoberbar em virtude de uma opinião ou da discordância de uma opinião qualquer, eu estou incorporando no meu perispírito uma doença pior do que o Covid. E uma doença, ela é tão difícil que ela passa de reencarnação para reencarnação. Então temos que pensar muito nisso, né? O que nós temos feito aí do nosso livre-arbítrio, o que nós temos feito aí das condições que Deus nos proveu, né, físicas e mentais, tá? Às vezes, em prol do bem, eu causo mal, o que é uma contradição bem grande. Vamos lá de novo. Amparado no colo materno, quer dizer, o espírito reencarnante, né? Estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, olha só, matriz espiritual, guardem essa expressão, como a limalha de ferro sobre o ímã,
formam, a princípio, os folhetos blastodérmicos, de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos. Né? Então, olha que bacana isso aqui. A formação do corpo, então vamos lembrar, né, se une lá o espermatozoide ao óvulo, né? Então formam lá a célula mórula e começam a acontecer as divisões, né, celulares. Quando acontecem essas divisões, vão formar os chamados fomentos, como é que chama? Os folhetos blastodérmicos. Então vão vir os folhetos blastodérmicos que vão formar, né? Vamos dizer, que já são, né? Cada folheto vão formar o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido da pele, né? Os ossos, os músculos, os vasos. Então vejamos bem, se eu estou em desequilíbrio, né? E atraio, vamos dizer assim, um elemento celular, né? Como, a exemplo, Emmanuel, né? Um ímã que atrai ali malha de ferro. Se o meu perispírito, se o meu molde espiritual mental estiver prejudicado, eu vou passar isso no momento da formação. Tá? Então ele vai, é por isso que ele vai falar aqui, ó, vai continuar. Ó. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Esse veículo, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas, que se ajustam aos tecidos sutis da alma. Olha o molde aí de novo, do perispírito, né? Lembra quando a gente falou lá da brecha de sombra? Nos tecidos sutis da alma, aí, ó. Se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética. Lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas, em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Tá? Então, olha a quantidade de informação que esse slide aqui, né, que esse parágrafo Emmanuel trouxe. Tá? Então, vamos só lembrar de que toda a matéria física, né, ela é também energia. É energia condensada, né, mas é energia. O campo dimensional, o campo vibratório, né, faz com que tome formas. E a perda de coesão pelo desencarne, por exemplo, ele vai mudar de forma. Né? É o princípio de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, né? Nada se perde. Né? Tudo se transforma. Então, tudo, na verdade, é energia que se transforma conforme a necessidade e a utilidade que nós temos. O que Emmanuel está nos lembrando aí, né, é que o corpo físico, o corpo denso, que é a energia condensada mais grosseira, ele se amolda ao nosso corpo perispiritual, né, como se fosse uma mão dentro da luva, né, como se fosse um molde de gesso mesmo, que fosse fazer lá uma coisa. E ele vai retratar as imperfeições que nós temos do corpo perispiritual. Então ele vai lembrando, né, tanto o corpo perispiritual quanto o corpo físico são formados por bilhões de células, né, porque a gente acha que perispírito não tem célula, né? São formados por bilhões de células que, na verdade, são motores, né? São motores energéticos, né? Que emitem e recebem ondas específicas. Então, quando existe essa interação entre o corpo sutil e o corpo denso, o corpo sutil, que serve de molde, né? Ele vai passar para o corpo físico as impressões saudáveis ou não saudáveis, né, de que é portador. Nós já falamos que quando a pessoa foge do dever, ela cai em culpa. E a culpa forma brechas de sombra nos tecidos sutis da alma. Então, os tecidos, brechas, né, buracos de sombra. Tá? Então, naturalmente, o corpo físico, ao ser moldado por cima, né, vamos dizer assim, ele vai mostrar também essas falhas, esses buracos, conforme a organização
espiritual reencarnatório. Cuidado, cuidado para não formar buraco, né? E sim para tapar os que tem, né? Vamos dizer assim, os buracos na nossa alma, os buracos da nossa consciência, a gente tapa com o cimento do perdão, do pedido de perdão, né? Do trabalho em favor do semelhante, do trabalho em favor da família, tem a capacidade de cicatrizar esses buracos que vão ficando aí na nossa alma, né? Então tenhamos esse cuidado, né, de o tempo todo buscar servir, né, buscar cuidar. O telefone tocou aqui, gente, deixa eu desligar ele aqui. Desculpa, viu? Então vamos buscar servir, vamos buscar amparar, né, o máximo possível que a gente conseguir, tá? Vou desligar aqui. Muito bem. Vamos ao próximo slide, então. Aí continua aqui, Emmanuel, só lembrando. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Então está simplesmente aí retratando o que a gente já tinha falado, né? Que isso acontece inconscientemente desde a fase embrionária. Tá? Aí ele comenta, vamos para o próximo. Criaturas existem tão conturbadas além túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que trazidas ao renascimento, demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. Tá? Bom, gente, Emmanuel traz 4 elementos importantes para a gente poder entender. Suicídio, homicídio, delinquência e viciação. O que tem em comum esses 4 elementos? Né? Os 4 elementos, eles acontecem por intenção. No direito a gente chama de dolo. Tá? O que é o dolo? Né? É a intenção de praticar alguma coisa. Então, quem suicida, né? Suicida porque quer, porque decidiu. Quem pratica o homicídio, né? Que é a intenção, né? O homicídio ele é doloso, tá? Isso falando, né? Quando quer praticar o homicídio, ele faz por intenção. A delinquência, né? As pessoas escolhem a delinquência, né? Porque querem, né? Tem gente que fala que é porque precisa. Né? E aí nós teríamos que meditar sobre isso um pouquinho mais, porque tem muitas pessoas que precisam, né, ou que necessitam, passando por necessidade, e não se tornam delinquentes, buscam outras vias. Né? E muitas pessoas se tornam delinquentes, têm as necessidades, ninguém nega, mas se tornam delinquentes por escolher a porta, vamos dizer, larga. Né? E a viciação da mesma maneira. Né? A viciação também é um ato intencional, tá? Em qualquer aspecto. Então, o que ele está dizendo? Que esses 4 fatores são os que mais geram conturbações físicas pelos desequilíbrios e que mais geram manifestações imediatas no renascimento. Então, aquela história. Né? Se hoje eu estou com dificuldades respiratórias, né? Certamente eu não cuidei direitinho do trato respiratório, né? Se eu já nasci com questões, vamos dizer assim, do sistema gástrico, talvez também eu tenha ali alguma questão. Se eu manifesto alguma imperfeição física extrema, certamente pratiquei algum ato cuja culpa fez com que eu plasmasse no meu corpo perispiritual aquelas consequências. Né? Então, Emmanuel vai dizer o seguinte, que essas pessoas já chegam aqui com doenças, às vezes doenças raríssimas, né? Tem doenças terríveis e raríssimas, que merecem muito o amparo e a compaixão das demais pessoas, né, de tanto sofrimento que causa. Tá? Vamos mais adiante. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexos, congênita, gente, é nascida, né? Como a gente nasce com elas. Nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo,
reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Essa é muito interessante isso aqui, né? Primeiro, o que chamou atenção nesse parágrafo, Emmanuel falar de pretérito próximo. Então, quando nós temos essa consequência física muito ostensiva, né, mostra que num pretérito próximo foi onde a gente errou. Então, nós temos essa impressão física mostrando para nós onde que nós não podemos errar. Né? Então, é bem interessante olhar isso aí. Né? Muita gente falou que em relação ao Covid, essa loteria estranha, né? Essa loteria mórbida, que tem pessoas que pegam e não sentem quase nada ou nada. Né? Agora, 2 semanas atrás, minha sobrinha, né, se contaminou e perguntei para ela, falou assim, tive nariz entupido, tio, só. Então, né, não teve nenhuma manifestação. E outras pessoas, às vezes jovens, saudáveis, têm agravamentos terríveis, né, a ponto de precisar de hospitalização, CTI e alguns até desencarnarem. Então, essa loteria estranha, né, nesse sentido de fazer, não é uma loteria, segundo Emmanuel está dizendo. Né? Essas brechas, essas deficiências imunológicas, né, que nos dificultam, vamos dizer assim, elas acontecem por uma predisposição reencarnatória. Foi por isso que nós vimos, né, uma mensagem de Divaldo Pereira Franco, na verdade, a mensagem de Bezerra, através de Divaldo Pereira Franco, e ele falava que a doença tinha endereço certo, né? Justamente porque vai vamos dizer assim, provocar mais as pessoas que recentemente, no passado espiritual, tenham conexão, vamos dizer assim, com o tipo de sintoma, com o tipo de necessidade que esse tipo de provação tem causado nas pessoas. Então é interessante observar, não no sentido de culpar, né? Vamos parar com isso, porque se hoje uma pessoa está mostrando uma fragilidade nessa área, nós estamos, e nós não, que bom para nós nessa área, mas em outras áreas nós temos e ele não. Então isso não é necessariamente um mérito nosso, né? Nem um demérito da outra pessoa, é simplesmente uma condição reencarnatória. Né? Talvez a nossa demande algo até mais difícil do que o outro está passando. Né? Então tenhamos a humildade e a sabedoria de podermos amparar quem está sofrendo sem julgamentos de maneira alguma. Não é porque nós vimos aqui de Emmanuel que nós estaríamos isentos ou melhores que alguém. Tá? E Emmanuel até fala que a tratativa, né, o tratamento mesmo, não é nem tratativo, é o tratamento dessas doenças, às vezes pede pequenas intervenções na esfera física. Né? É uma terapêutica reencarnatória. Você reencarna, o corpo físico, o corpo denso, meio que vai funcionar como uma esponja, né? Tirando, vamos dizer assim, um pouco das imperfeições do corpo perispiritual, né? Esse corpo perece, né? E o corpo espiritual segue mais limpo um pouquinho das consequências das coisas que nós fizemos espiritualmente no passado. No livro Entre a Terra e o Céu, que a gente já tinha falado dele aqui, nós temos um exemplo disso, que existe uma figura, né, no livro que vai reencarnar várias vezes, se curando justamente uma questão de um dano, né, no centro laríngeo. Então é muito interessante a gente perceber essa característica, né? E uma coisa muito consoladora também. Quantos lares, quantas mãezinhas tiveram abortos espontâneos? Né? Normalmente as pessoas nem divulgam muito, porque é tão triste. Né? É tão complicado, né? A gente falar disso, mas uma vez, quando nós tivemos essa experiência aqui em casa, que foi muito triste, uma vez eu conversei com uma tia-avó, né? Um anjinho de tia-avó que eu tenho, e ela falou assim, pois aconteceu 6 vezes comigo. Né? Então, e ela nunca tinha comentado com ninguém, conosco particularmente, né? Então eu achei bem interessante, porque a espiritualidade, para aqueles que têm condições de servir, né, dá a ocasião do serviço. Um aborto espontâneo é serviço de amor feito pela mamãe e pelo papai,
em ajuda a um determinado espírito, certamente vinculados, né, ao casal, vinculado ao casal. Então, apesar da tristeza quando isso acontece, cada um tem que se lembrar que fez um trabalho divino, um trabalho de Deus, auxiliando a tirar o sofrimento de alguém. Então, às vezes, a criancinha chega a nascer e a viver com um pouquinho tempo, né? Às vezes 1 aninho, 2 aninhos, e desencarna, em consequência de alguma formação congênita complicada, no pulmãozinho, no coração, no intestino, no cérebro, né? Tenhamos, então, a certeza de que isso foi providencial e que, apesar de ser muito triste, muito doloroso, né, acaba tendo uma resultante positiva do ponto de vista espiritual para esses anjinhos, né, que voltam à pátria espiritual melhores do que vieram da pátria espiritual. Isso é muito importante lembrar, tá, gente? Em consolação. Agora, quem acabou de passar pela experiência, né, enquanto está doendo ainda, não adianta nem comentar. Mas depois que a pessoa estiver boazinha, né, já passado o momento do luto, é importante lembrar, né, quem conhece, o tanto que essa pessoa serviu a Deus, né, o tanto que essas pessoas serviram a Deus quando lidam bem com a experiência. Quando alguém descobre, por exemplo, que o nenenzinho o feto está anencéfalo, descobre, né, que existe alguma formação né, ruim do feto, e mesmo assim decide por conduzir a gestação, né, até dando o máximo de oportunidade para aquele reencarnante para poder experimentar o corpinho físico, né, essas pessoas estão fazendo um serviço divinal, um serviço maravilhoso, né, e isso deve ser incentivado. Eu conheço alguns papais e mamães que passaram por essa experiência, né, uns que optaram, porque a lei permite, né, a interrupção desde que seja consultado o juiz, né, mas eles não optaram, né, mesmo podendo, eles não optaram, eles decidiram ter os filhinhos, e eles contam como das melhores experiências que já tiveram, né. Então tenhamos essa noção, né, mais uma coisinha que a doutrina espírita traz, que a materialidade, a lógica material não consegue alcançar, né, mas a lógica espiritual consegue alcançar muito bem, né? Muito bem, vamos mais um slide aqui rapidinho, porque está acabando nosso tempo, tá? Diz Emmanuel assim: surgem, porém, outras cambiantes, né, ou variantes, dos reflexos do passado na existência do corpo. A culpa, deixa eu colocar grande aqui, desculpa, gente. A culpa disfarçada, e os remorsos ocultos são plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa, vigilante, com segurança e precisão. Então nós tivemos aqui que no primeiro ele falou daquilo notório, a pessoa nasceu com aquela uma formação congênita, aparente, etc. Mas ele está dizendo aqui que a colheita ela existe, ainda que ela não seja tão aparente. Aliás, é muito mais comum que não seja tão aparente, né? Então ele diz assim que a culpa disfarçada e os remorsos ocultos são plantações de tempo certo, ou seja, cada espécie vai germinar em determinado tempo, que a lei de ação e reação governa vigilante, com segurança e precisão. Então, às vezes, a doença ela vai surgir com uma idade mais avançada. Vamos lembrar do escritor Camilo Cândido Botelho, que é a mesma pessoa, né, que é um pseudônimo, que é Camilo Castelo Branco, que foi um dos maiores escritores de Portugal, né, da língua portuguesa. E Camilo Cândido Botelho, ou Camilo Castelo Branco, ele com 40 e poucos anos, ele escritor, né, foi acometido de cegueira e não suportou a prova de ficar cego, né, já na idade adulta, e suicidou-se. Então, no livro Memórias de um Suicida, ele, que é um grande escritor, então o livro também é um ótimo livro, né, ele vai narrar detalhadamente o que ele passou, o que ele sentiu, né,
e como que ele agravou a própria falta, quer dizer, a prova dele era ficar cego, né? E aí ele suicidou-se. Então, na reencarnação seguinte, né, que ele não fala no livro, mas ele já estava preparado para ter essas impressões físicas bem assim, salientadas, né, essas limitações. Tá? Só mais um adendo aqui para a gente também não sair por aí achando que todo mundo que está com uma limitação física ou passando por uma prova ou expiação qualquer é um espírito devedor. Nós devemos lembrar que espíritos amorosíssimos e evoluidíssimos que já superaram, inclusive, essa questão do débito, né, reencarnatório, às vezes também vêm pedindo, escolhendo e ajudando a plasmar um corpo físico defeituoso, deficiente, tá? Para exemplificar melhor a sua tarefa. Então, antes de pensar em julgar alguém, né, devemos lembrar que isso não nos cabe, porque nós não sabemos a motivação pretérita. O que nos cabe é ajudar a quem quer que seja, né, sempre que essas pessoas precisarem. Bom, gente, eu contei aqui 51 minutos, né, de vídeo. Então, certamente, quem está coordenando a reunião, eu não sei quem será, né, está esperando também, né? Então, a gente agradece do fundo do coração e, normalmente, eu faço a prece, né? Mas, então, hoje eu vou fazer diferente, eu vou delegar a coordenação da reunião que faça a prece de encerramento, né? Lembrando de todos nós, né? E que, nesse momento, certamente estarei concentrado também com vocês, onde que eu estiver, né, na viagem. Tá bom? Um abraço carinhoso e obrigado pela paciência. Até logo.